Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje, de forma prática, rápida e objetiva, eu vou trazer para você um tema que é tão importante para quem atua na área da qualidade e segurança do paciente no serviço de saúde. E o profissional que domina esse tema, ele de fato vai ter um grande diferencial e vai conseguir se destacar nos serviços de saúde. O tema é gestão de risco nos serviços de saúde. Quando eu falo de gestão de risco, às vezes as pessoas que já conhecem um pouco de alguns métodos ou até mesmo de algumas rotinas dos serviços de saúde já logo pensa: matriz de risco no FEMEA. Eu gerencio o risco através de uma planilha de mapeamento de risco, onde eu vou ali priorizar o risco, determinar qual que é o nível de risco e a partir disso então eu vou trabalhar as ações para evitar ou para mitigar alguma consequência ou para evitar que aquele evento, que aquele risco que foi mapeado ele aconteça. Porém, a gestão de risco, ela não se limita somente a esse processo que também é importante, onde a gente vai identificar o risco, identificar as suas causas, onde a gente vai então classificar para determinar um nível para que a gente possa priorizar o risco para essa gestão. Gestão de risco é um conceito mais amplo, é um conceito sistêmico, né? É associação de diversas ações para promover a segurança do paciente. E você, profissional que está aqui comigo, que já me acompanha, sabe que o meu foco é trabalhar a prática para que você consiga desenvolver, implementar e aprimorar as suas ações e atividades que você realiza no seu serviço de saúde, ou para que você possa estar preparado para quando assumir um cargo ou para quando você for participar de algum processo seletivo, você consiga de fato trazer na prática, mesmo sem experiência, mas trazer exemplos que de fato vão traduzir uma gestão de risco, tá? Então, antes da gente trabalhar esse tema que é tão complexo no serviço de saúde, eu vou trazer para você o início da gestão de risco, porque a gestão de risco ela pode ser faseada. E dentro do meu método que eu trabalho com meus mentorados, eu consigo então prepará-los para que eles possam desenvolver essa visão sistêmica para fazer uma boa gestão de risco no serviço de saúde. Então, o tema de hoje é como identificar a maturidade da gestão de risco do seu serviço de saúde. Mas, Fabiana, é possível identificar a maturidade de gestão de risco no meu serviço de saúde? É. E esse é o ponto que você deve começar. Porque se você, de fato, não entender qual que é a maturidade do seu serviço de saúde com foco na gestão de risco, como é que você vai saber como se preparar, quais são os instrumentos e métodos que você precisa desenvolver para que você possa levar isso para o seu serviço de saúde? Então, é necessário que você realize um diagnóstico. E esse método que eu criei vai ajudar você a realizar esse diagnóstico, onde vai apontar qual que é a maturidade do seu serviço de saúde. Então, vamos lá, são 5 dimensões que você pode, então, olhar para identificar qual que é a maturidade, então, da gestão de risco do seu serviço de saúde. Primeiro ponto é a estrutura. O seu serviço de saúde, então, ele já designou um profissional ou um time, um grupo de profissionais que são especialistas em gestão de risco, que são pessoas que conhecem, que entendem de metodologia, que sabem de fato identificar risco, que sabem desdobrar tudo isso para o serviço de saúde. Então, existe toda uma estrutura para isso, existe esse profissional ou esse grupo de profissionais que está designado só para fazer essa gestão de risco no seu serviço de saúde. Há investimento nesse time, nesse grupo ou nessa pessoa? Então, isso faz parte, então, de toda a estrutura que o serviço de saúde precisa criar, então, para poder trabalhar e disseminar todo o conceito de gestão de risco e, de fato, realizar a gestão de risco na prática, tá? Então, o seu serviço de saúde, ele realiza reuniões periódicas para trabalhar todo o processo de gestão de risco. E aí eu não estou falando só de risco assistencial, que é importantíssimo quando a gente fala em segurança do paciente, mas eu estou falando de forma mais abrangente. Então, eu estou falando de riscos jurídicos, de riscos administrativos, de risco na área de apoio, de riscos de imagem institucional. Então, o seu serviço está preocupado com isso. Existem ações que estão associadas à estratégia do serviço de saúde e que elas vêm lá da gestão de risco. Então, tudo isso vai fazer parte da estrutura, que é a primeira dimensão que o seu serviço de saúde precisa, então, estruturar aí para começar a desenvolver ações para gestão de risco. A segunda dimensão é a cultura de segurança. Como é que o seu serviço de saúde, ele de fato trabalha o processo de aprendizado a partir das falhas e dos erros que acontecem aí? Vocês têm uma cultura fortalecida
Como é que tá? Você conhece, acredito que sim, a pesquisa de cultura de segurança do paciente, que já foi traduzida aqui no nosso país e que a gente já tem, inclusive, uma versão que é a 2.0, que é a versão mais atualizada, que foi atualizada em 2023. Ela é uma ferramenta onde a gente consegue, então, aplicar no serviço de saúde para identificar as 10 dimensões que essa pesquisa traz, para saber, no modo geral, como é que está o desenvolvimento da cultura de segurança, porque lá a gente consegue evidenciar pontos relacionados a trabalho em equipe, a notificação, a apoio da liderança, a questão da punição em relação aos eventos ou a participação dos profissionais nos eventos. Então a cultura vai ser esse concentrado de ações, de comportamento, de valores do serviço de saúde que está voltado para as ações de segurança do paciente. Então, quando a gente olha para essa dimensão de cultura de segurança, o que é que o serviço de saúde então pode fazer para que você possa identificar a maturidade na cultura de segurança? O aprendizado é o foco central. O seu serviço de saúde ele aprende com os resultados que são monitorados, ele aprende com os benchmarks que o serviço de saúde faz com demais serviços, ele aprende através dos erros e das falhas que acontecem, ele faz então revisão periódica de protocolos e procedimentos para a partir disso também gerar um aprendizado. Tudo é discutido e levado para a equipe, para que a equipe também participe, integre também essa visão. Então, todos esses pontos, eles vão fazer parte da cultura de segurança, que é a segunda dimensão que você deve avaliar para identificar a maturidade de gestão de risco do seu serviço de saúde. Terceira dimensão, são processos e protocolos. Como é que os processos e protocolos estão estabelecidos aí no seu serviço de saúde? Os processos estão mapeados, os protocolos estão descritos, eles estão implementados de fato, principalmente aqueles protocolos que estão associados aos principais riscos do seu serviço ou que atende o perfil, a complexidade do seu serviço de saúde. Vocês têm ações, então, para tratar as não conformidades que são identificadas através desses mapeamentos de processos, que já devem ter sido realizados no seu serviço de saúde. A equipe conhece os protocolos que estão descritos, que estão implementados, as equipes elas seguem esses protocolos. Então, todos esses pontos eles vão corroborar para o atendimento, então, dessa terceira dimensão, que é a dimensão de processos e protocolos. A quarta dimensão, então, é a dimensão focada para a gestão de risco reativo, quando a gente olha lá para as notificações e análise de incidentes. Seu serviço de saúde tem uma estrutura ou um processo de notificação, um canal de notificação estruturado, tem todas as etapas do processo de gestão de notificação já consolidado. E aí eu estou falando desde o canal de notificação, estou falando da avaliação, da análise periódica consistente das notificações, das ações que são realizadas após essas análises, aí uma divulgação dos resultados através de elaboração de relatórios, através da divulgação de consolidados, através da divulgação das ações que foram implementadas a partir dessas notificações. Então, essa quarta dimensão é de fato a dimensão onde a gente vai olhar todo o processo de notificação e análise de incidente do serviço de saúde. A quinta e a última dimensão é a dimensão que a gente olha para resultados, que a gente olha para melhorias como um todo. O seu serviço de saúde, ele investe em todo esse processo de identificação dos resultados, de análise dos resultados, dos indicadores, do planejamento estratégico, né, de entender de fato se o serviço de saúde ele está conseguindo caminhar dentro daquelas perspectivas que foram estabelecidas nas estratégias e se não, existe correção em tempo hábil para fazer uma gestão, seja da mudança, uma gestão com foco nos resultados que vocês têm obtido e nas melhorias como um todo. Essas são as 5 dimensões que vão demonstrar a maturidade na gestão de risco do seu serviço de saúde. E você consegue, então, avaliar essa maturidade pontuando de 0 a 3, cada uma das dimensões, de acordo com o que você evidencia no seu serviço de saúde. E se o seu serviço ele obtiver uma nota menor que 8, de fato, a maturidade ela ainda é baixa com foco na gestão de risco. Gostou desse conteúdo? Já tinha ouvido falar de como avaliar a maturidade de gestão de risco do seu serviço de saúde? Comenta aqui comigo, porque você sabe, aqui a segurança do paciente é na prática. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!